Doutor Cleto Rocha Pombo, estamos terminando setembro, né? Quase que a gente não fala sobre ele. Eu acho que esse é um assunto que não deve ser tocado apenas em um mês, mas a gente está sempre lembrando, como meio de comunicação, de que o suicídio é algo possível. Não só da pessoa falar, ficar ameaçando e não fazer, mas a ciência, os estudos mostram que as pessoas que falam que vão se matar acabam de fato fazendo, não é? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Em casa e com a Cristina, para ajudar as pessoas a esclarecer um pouco esse tema que é um pouco delicado, que é o suicídio, mas ele não é só uma ideia, ele é um fato, né? As pessoas se matam. Nesse momento, no mundo, muitas pessoas estão cometendo suicídio. Então, nós vamos abordar aqui de uma maneira natural, leve, mas falar de uma maneira séria também, né? A minha preocupação é que esse número de suicídio, né, de acordo com as últimas pesquisas, cresceu entre uma faixa etária que não teria, aparentemente, motivos para se matar. Entre 15 e 29 anos, né? Por que esse jovem que parece que tem um mundo todo aberto, escancarado na sua frente hoje, com a globalização, com o uso da internet, por que ele tá se sentindo tão massacrado a ponto de querer tirar a própria vida, será? Não podemos falar em suicídio sem falar em depressão e transtorno afetivo bipolar, que são as principais doenças que levam a pessoa a cometer o suicídio. O jovem hoje, ele está sendo submetido a muito estímulo. Então, ele tem quase todas as informações no Google. Então, ele questiona o pai, ele questiona a mãe. Os pais estão trabalhando muito, deixando de dizer não para os filhos. Então, os filhos vão sendo criados meio sem limites. Isso vai gerando uma tentativa de sempre buscar mais prazer, e pode isso levar a um sentimento de inexistência e a pessoa querer, então, acabar com a própria vida. Isso é um fato, né? Então, observar, tipo, comportamentos depressivos para já ter um cuidado especial a mais, porque é difícil uma pessoa se matar sem ela ter algum tipo de transtorno. Tem uma pesquisa muito interessante que é o seguinte: quase todas as pessoas antes de se matar, elas procuraram um serviço de atendimento médico antes. Um clínico geral, ele foi em alguma consulta antes. É mesmo? Porque tem algo dentro dele que sabe, como se fosse um aviso, né? Que alguma coisa muito errada está acontecendo e que ele pode se matar. Então, as pessoas, elas buscam, ou ela comenta com algum amigo, ela comenta com o médico ou com o próprio psiquiatra. A gente, no nosso trabalho, né, Cristina, quase todo dia temos pessoas que estão falando que têm ideação suicida. Então, é algo que a gente lida com muito carinho, assim, porque é algo muito comum. E quem tem a intenção ou fala sobre ele, uma hora vai fazer a besteira de tirar a própria vida. Outra coisa que eu acho muito importante falar é que existe, às vezes, algum preconceito com quem, por exemplo, fala que vai cometer suicídio como se fosse, ele só quer chamar a atenção. E não é não, doutor? Essa é uma coisa muito delicada. É verdade, ele está querendo atenção, mas aí a gente tem que pensar, por que ele está precisando de atenção? Há algum sofrimento muito grande que ele está tendo e ele está tendo a necessidade de ter a atenção de alguém, como uma criança tendo a necessidade da atenção dos pais. Eu já tive um caso de onde uma paciente, o namorado dela me ligou, muito desesperado, que ele disse que ele falou que ia terminar o relacionamento e ela ameaçou se matar se ele terminasse o relacionamento. Para encurtar a história, aconteceu isso. Ele terminou e ela foi lá e se matou e deixou 2 filhos, de 14 e outro de 10 anos. Então, se a pessoa está falando, não está chamando atenção, ela precisa de atenção. Ela necessita de atenção de um profissional, de um pai, de um irmão, de um filho, de um amigo, de alguém. É uma coisa muito séria, porque na maioria das vezes as pessoas não levam a sério essa história. E esse chamar a atenção, de fato, então está certo. As pessoas querem chamar a atenção, mas é para o sofrimento que elas estão. Não que elas querem fazer drama apenas. Essa também pode ser utilizado pela pessoa como um mecanismo de chantagem também, né? Às vezes a gente pega alguns adolescentes que falam, se você não fizer isso, eu vou me matar. Fala isso para os pais. Se você não fizer o que eu quero, eu vou me matar. Mas é diferente essa frase na boca, né? De quem realmente está com um sofrimento aparente emocional e de quem
Só foi cortado de fazer alguma coisa que ele não podia e aí ele fez chantagem. É diferente a fala, né? A gente sabe discernir isso. Dá. É muito arriscado. O que eu oriento a pessoa precisa se responsabilizar por essa frase. Se ela falou que está pensando em se matar ou que vai se matar porque tal coisa não foi feita para ela, ela precisa ser levada a um atendimento, ela precisa saber que essa frase tem muito peso para os pais. No programa passado, a gente viu uma senhora, né, que estava sofrendo muito que o filho tinha se matado e ela tinha se culpado por não ter ajudado. Então, falou em suicídio, falou que, eu vou me matar se não fizer, leva para o médico, leva para o psiquiatra. Ela precisa saber que o que ela está falando é extremamente grave, porque ninguém pode prever o que vai acontecer depois. Entendi. Mas eu queria abrir um parênteses aí para saber de você, né, claro, essa questão de tratamento. A gente percebe, assim, entre os familiares, né, a gente observa que a mulher, ela é mais fácil de entender e também de assimilar essa história de estar depressiva, de não estar bem emocionalmente e, de fato, procurar uma ajuda e seguir com os medicamentos. O homem já é mais durão nessa história. Talvez seja por isso que o número seja maior entre os homens de suicídio? O homem ele é mais durão no sentido que ele tem mais quantidade de testosterona, então a agressividade é maior, né? Então eles tendem a ser mais resistentes a aceitar o tratamento. A mulher ela tem uma questão que é a variação hormonal, isso é muito importante na vida emocional da mulher. No pós-parto, por exemplo, 25% das mulheres têm depressão pós-parto. Então é algo muito incidente, porque há uma variação grande de hormônios dentro do corpo da mulher. Então a mulher tem essa questão. Também, né? Junto o humor, a tristeza, a depressão, a ansiedade, o pânico, todas essas coisas que vêm junto com isso, né? Mas assim, se a gente fosse falar com a família agora, que nos assiste, que tem algum caso de alguém que já tenha manifestado ou tentado o suicídio, você como médico nessa área, o que você orienta para essa família? De que forma abordar? Porque, gente, é um assunto tão delicado e tão terrível, né? Da gente viver isso numa família, que todo mundo fica com muito melindre. Não é verdade? Com certeza. Existe uma abordagem que eu gosto muito, que é a seguinte. Às vezes, você não precisa falar coisas muito especiais. É só chegar para a pessoa e falar, eu sei que você está sofrendo, e eu gostaria de te dizer uma coisa, eu estou aqui do seu lado. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui do seu lado. E falar isso de uma maneira verdadeira, né? Pegar na mão da pessoa, abraçar ela, que muitas vezes um abraço e dizer que estou aqui do seu lado, abre uma comunicação com a pessoa. Porque a pessoa que está pensando em suicídio, ela se fechou para o mundo, ela não vê outra possibilidade. Até por conta da própria depressão, que não deixa ver esperança no futuro. Se eu vejo esperança no futuro, eu não vou me matar. Só se mata quem não vê esperança no futuro. Ou quem está sem saída. Ou quem está sofrendo uma dor muito grande. E eu não tolero essa dor, então eu vou tentar acabar com essa dor. E aí, na hora de acabar com essa dor, eu acabo comigo junto, né?